A segunda dica, o segundo passo que eu dou para você, perder a timidez na hora de pregar a palavra de Deus, é preparar o seu sermão. E esse é um ponto importante, porque alguns pregadores pensam que eles leem uma passagem bíblica e ao ler a passagem bíblica o Espírito Santo vai usar eles, porque eles oraram a semana toda e o Espírito Santo vai usar eles para eles falarem então de acordo com a vontade de Deus. Não é assim. Nós vemos vários momentos na própria Escritura, o apóstolo Paulo consultando materiais do Antigo Testamento, Pedro tendo conhecimento do Antigo Testamento, citando passagens do Antigo Testamento. Isso faz com que nós percebamos que eles tinham um conhecimento prévio, eles estudavam a palavra de Deus, conheciam a palavra de Deus. Né? Diga-se de passagem que os judeus, já desde 5 anos de idade, já sabiam a Torá decorada. Então era notório o conhecimento bíblico que tinham, né? Lógico, a Bíblia da época, mas bíblico que tinham em relação à pregação. Então, quando iam falar, você percebe um conhecimento, uma aptidão, um apego ao que está na Escritura. Bom, nós não sabemos a Torá decorada, então nós temos aí que, digamos que, ter um esforço a mais, né? A gente precisa nos preparar. Para nos preparar, eu digo, um conselho que eu sempre dou aos meus alunos é: escreva o seu sermão, escreva ele todo, escreva todo ele. É lógico que existe o corre-corre da vida aí, lógico, muitos dos irmãos que estão pregando, que querem pregar expositivamente, né, tem o seu trabalho, mas então separe tempo para você escrever o sermão, né? Faça etapas. Sempre que eu estou ensinando pessoas a pregarem, eu geralmente dou um mês para elas pregarem, para elas estudarem. Numa primeira semana elas fazem a pesquisa, numa segunda semana elas fazem ilustrações, numa terceira semana aplicações, e aí na quarta semana a gente faz as correções, né? Então, e eu só posso fazer isso quando eles escrevem, à medida que eles escrevem. Quando ele escreve, duas coisas acontecem. Ele está estudando o texto. Quando ele está escrevendo, ele está, de certa forma, memorizando o que ele vai falar, né? Acaba que o nosso cérebro aprende mais sobre o que estamos falando daquele assunto, né? Ele assimila mais. E também, de certa forma, ele acaba guardando esse material para o futuro, né? Que vai ajudar ele no futuro. Mas à medida que ele está escrevendo seu sermão, ele já tem algo organizado. E essa timidez, esse embaraço, digamos que uma espécie de constrangimento na hora da pregação é diminuído, porque ele está mais seguro, ele domina o que ele vai falar, né? Então é importante que nós escrevamos o sermão. Escrever o sermão, muitas pessoas têm dificuldade de escrever o sermão, né? Então, se você tem dificuldade, eu diria para você, faça um esboço, pelo menos, das ideias principais e das ideias secundárias do sermão. Anote frases importantes, né? Organize o seu material antes de pregar. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que isso seria contrariar a vontade do Espírito Santo. Não, pelo contrário. Na própria Bíblia a gente encontra passagens que mostram que os profetas, os apóstolos estudavam, né? Próprio Pedro, quando escreve sua carta lá no primeiro capítulo, no verso 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12, ele vai falar sobre que os profetas, eles investigaram, eles inquiriram, eles pesquisaram na palavra de Deus coisas relacionadas à vinda do Messias. E nisso a gente pode perceber então que há um preparo, né? É lógico que havia situações em que os profetas recebiam uma revelação direta de Deus, né? Uma visão. Mas a maioria das vezes os profetas são chamados por Deus para falar algo do Antigo Testamento, né? Algo que estava na lei. Era uma exortação relacionada a algo que está na lei, e então ele chamava o povo para o arrependimento. Então há um conhecimento prévio, há um preparo prévio, sim, em relação à pregação. Então, se você não consegue escrever todo o seu sermão, seu tempo é muito corrido, o ideal, eu digo, escreva. Esse é o ideal, escreva todo o seu sermão. Até para que depois, né, você possa analisar e ver depois que você pregou, ver as ideias se ficou legal, o que você não gostou você retira, o que você gostou você amplia, enfim. Mas se você não escreve, aí você vai confiar tudo o que você falou à sua memória e você vai esquecer, né? Você vai esquecer. Nenhum de nós tem essa capacidade, né, tão grande de guardar tudo o que vamos falar na hora que falamos, se não tivermos nenhum tipo de anotação. Então, o conselho que eu dou, escreva o seu sermão. À medida que você for escrever o seu sermão, se preparar, se organizar, estudar bem, você vai perceber que a sua timidez, o seu temor, o seu medo de errar vai diminuir consideravelmente.